Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Estivemos afastados há algum tempo aí por questões de saúde e também questões pessoais, mas já estamos de volta. Iniciamos hoje uma nova série falando sobre componentes eletrônicos e o primeiro componente que vamos falar são os resistores. Nesse primeiro vídeo sobre resistores vamos falar sobre as questões básicas, seu desenvolvimento, principais usos e circuitos que eles são usados. Depois vamos fazer um novo vídeo com a informação sobre as leis envolvidas, a questão da física envolvida e usos mais avançados em toda a área da engenharia, ok? Então, sem mais demoras, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e boa aula! Vamos lá, pau na máquina! Resistores. Resistores, os componentes mais comuns da eletrônica. Um super guia de maneira clara e simples, que vamos ver aqui hoje, tá? Para você tirar todas as dúvidas. Sua história, funções, usos desses componentes. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 2 vídeos. Nesse primeiro vídeo vamos falar sobre questões básicas e no segundo vídeo vamos falar sobre questões mais profundas dos resistores. Vamos lá então. Os resistores são componentes eletrônicos passivos que tem como característica principal a resistência elétrica em um circuito. Bem, vemos essa figura aqui, ela é bem representativa e temos três parâmetros aqui, 3 forças, 3 grandezas que nós vamos verificar. Isso aqui é um resistor, esse cano, né? essa tubulação. E o que acontece? Se esse cano não tivesse aqui a força de reação à corrente elétrica, que é a resistência elétrica, que é medida em ohm, tá ok? Tá aqui ohm. Onde ele estreita, vamos dizer assim, né? Vamos para a analogia, estreita a passagem da corrente, né? Que é impulsionada pela tensão. Definido aqui, retornando aqui, lá no curso de eletrônica fácil e prático, quanto maior a DDP, ou seja, quanto maior a diferença desse ponto para esse ponto, maior a corrente elétrica. Só que quando eu aplico uma resistência, né? Se você for lá no curso, não vou entrar nesse detalhe aqui, mas se você for lá no curso, nas primeiras aulas, você vai ver que quando você aumenta a resistência de um condutor, você começa a limitar a passagem da corrente elétrica. Por mais força que a tensão, ou seja, a diferença de potencial desses 2 pontos, tente fazer, aumentando essa força, proporcionalmente a corrente elétrica vai diminuir. Ok? Então, o que é a resistência elétrica? É a dificuldade gerada num condutor qualquer para a transmissão, ou seja, para a passagem de uma corrente elétrica. Eles são amplamente utilizados em quase todos os circuitos da eletrônica, desde a básica até os circuitos mais complexos. Não me lembro de nenhum circuito que eu já tenha visto que não tenha pelo menos um resistor. Resistor realmente está assim em todos os circuitos, né? Vamos ver esse circuitinho aqui. Vamos lembrar lá como fica a placa board. Aqui temos uma bateria de 9 volts, um fio positivo, um fio negativo, certo? Aqui está conectado nessa linha que dá transmissão para essa chave aqui, esse switch, né? Que dá transmissão para essa outra borda aqui do nosso resistor. Nosso resistor está aqui, é um vermelho marrom, isso quer dizer que ele é de 220 ohms, né? Vermelho 2, marrom 1, que é 10, 220 ohms, vai entrando aqui nessa perna positiva do nosso LED e depois sai pela perna negativa. O que ele está fazendo aqui? Na realidade, ele está aqui limitando a corrente dessa bateria. Esse LED aqui trabalha com 15, 20 miliamperes, mais ou menos, esses LEDs. Dependendo do tamanho dele, vai ser algo em torno de 15, 20 miliamperes. E em torno também de 2,5 volts no máximo. Se eu ligar 9 volts direto nesse LED, ele queima imediatamente. Então, para que está aqui o nosso resistor? Nosso resistor está aqui para que ele possa impedir que, através desses 220 ohms aqui, que a nossa corrente flua livremente
E aí baixando a tensão, porque está diminuindo a corrente, vai baixar a tensão aqui, né? Para que o nosso LED, né, nosso diodo fotoemissor, não venha a queimar. Então aqui tem o 9 volts e aqui nesse outro lado do resistor, devido à sua resistência elétrica, ele vai me apresentar coisa entre 2, 2,5 volts para não queimar o meu LED. Eles são amplamente utilizados em quase todos os circuitos eletrônicos, desde a básica até os circuitos mais complexos. Temos circuitos aqui, por exemplo, aqui tem uma foto de um circuito com chips, com vários integrados, e aqui resistores, né? Aqui capacitores. Então, não, como eu disse para vocês, não me lembro de ver circuitos sem resistores. Os resistores podem ser encontrados em diferentes tamanhos, formas e valores de resistência. Bom, por exemplo, aqui o primeiro aqui nós temos aqui um resistor de 0,10 ohms, ou seja, 1/10 de ohm, com uma tolerância de 5% e uma potência de 5 watts, ou seja, ele pode dissipar umas 5 watts de potência aqui, né? Esse é um resistor de fio, este aqui também é um resistor de fio, só que esse aqui é envolvido com uma capa fina protetora, né? E a cerâmica está por dentro, e esse aqui a cerâmica está por fora, tá vendo? É um resistor com a cerâmica por fora, é um resistor de fio e aqui é um resistor de cerâmica por fora, entendeu? Também aqui dentro desse branquinho aqui é igualzinho a este aqui, entendeu? Tem um núcleo com um fio enroladinho, como tem esse aqui, vários fios de cromoníquel enrolado, e aí cria essa resistência, e a cerâmica ela está aqui como protetor, né? Como um protetor do invólucro e também para dissipar o calor, né? Ajudar a dissipar o calor. Esse aqui é um de 5 watts, 10 ohms. Temos aqui um outro também resistor de fio, né? Um outro exemplo, só que esse aqui é ajustável. Vejam aqui que é um resistor comprido, ele é semelhante a esse primeiro aqui. Tem essa capa verde que protege, só que ele tem essa falha aqui, causada proporcionalmente, aonde o fio fica exposto, tá vendo? Ele não protege todo o fio, protege o fio em volta dele, mas aqui nessa área não protege. Por quê? Porque essa anilha aqui, essa abraçadeira, faz contato com o fio aqui. Então, quanto mais próximo de um desses polos aqui, vamos levar um exemplo que esse resistor aqui seja de 100 ohms, por exemplo. Daqui para cá, vão ter 100 ohms, né? Daqui para cá, 100 ohms. Mas esse anilha aqui, como está no meio, daqui para cá, vão ter 50 ohms. Se ela tivesse aqui num quarto do caminho, teria daqui para cá 25 ohms e daqui para cá 75 ohms. Funciona assim. Semelhante ao nosso rotativo, que é o potenciômetro, que também tem 3 pinos, tá vendo? Os laterais é aonde você vai encontrar a resistência total, e o do centro é onde você vai encontrar a resistência de referência da posição que ele estiver, entendeu? Então, é a mesma coisa. Se esse aqui estiver no meio, vamos dizer que esse aqui também seja de 100 ohms, né? Se esse cursor aqui estiver posicionado no meio, terá 100 ohms dos dois extremos, né? De um extremo para o outro 100 ohms, e de um extremo para o meio 50 e do outro extremo para o meio 50 ohms. Mesma coisa. Trimpotes funcionam da mesma maneira. Mas por que existe potenciômetros e trimpotes? Potenciômetros geralmente são colocados em circuitos para que você possa ter um ajuste externo. Ou seja, quando você tem assim um circuito de volume, graves, agudos, balanço dos canais. Então, quando você tem que fazer algum ajuste externo, aqui é colocado um plug, um knob, né? Para dar um acabamento estético. E aí o usuário faz o ajuste externamente. É aquele ajuste que tem que ser várias vezes feito. O trimpote não. O trimpote está ali no circuito, na parte interna, para fazer um ajuste pontual. Por exemplo, assim que o circuito é feito, ele faz um ajuste de calibração qualquer do circuito e depois não se mexe mais naquilo. É para isso que serve o trimpote. Aqui nós temos alguns resistores também fixos, né? E aqui tem também outros tipos de resistores fixos. Aqui são resistores fixos SMD.
Aqui na imagem ele está muito maior, está ampliado, porque se eu pusesse ele no tamanho natural relativo a esses outros aqui, ele seria um pontinho aqui invisível quase, né? Mas isso aqui daqui para cá deve ter coisas de 2 milímetros de distância, 3 milímetros no máximo, né? E aqui tem um resistor, que é um LDR, me desculpe, que é um LDR que ele tem uma resistência, mas que quando ele sofre a influência da luz sobre essa área aqui, essa resistência é alterada. Então, ele é um resistor que geralmente funciona em circuitos que eu tenho que ter a informação luminosa qualquer para poder mudar alguma coisa no circuito, ok? Isso aqui é um NTC, são usados muito em fontes chaveadas e eles são usados para a proteção do circuito. Mas isso tudo vamos ver mais à frente no vídeo, ok? Os valores de resistência são medidos em ohm. Como eu disse para vocês logo no início lá, ohm é a nossa grandeza que mede a resistência elétrica do resistor, que podem variar desde algum miliohms, ou seja, partes de um único ohm, né, até 1 milhão, até vários mega-ohms, ou seja, até vários milhões de ohms, né? Aqui temos uma tabela, desculpa aí, eu sei que tem gente que reclama que às vezes os números estão pequenos, mas a tabela é grande e não tem como eu aumentar muito porque não caberia na tela. Mas você vê aqui que ela vai de 0,22, ou seja, 220 miliohms, né? 24, 0,27 até 10 mega-ohms, tá? Aqui é um resistor de 1 ohm, 1.1, 1.2, 1.3. Isso é uma tabela comercial de resistores de 1/4 para meio. Quando nós projetamos circuitos eletrônicos, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que projetar, geralmente, quando a gente faz o cálculo, não dá um número certinho como esse. Então, o que a gente faz? Pega-se essa tabela, né? Quem não tem ela de cabeça, pega essa tabela e tenta-se colocar aquele resistor que você vai colocar no circuito o mais próximo, tá? De um valor comercial. Para quê? Para que você possa achar um resistor e comprá-lo, né? Se eu tenho lá vamos dizer que no meu circuito lá me deu 192 ohms. Olha, eu tenho aqui um 180, depois tem um 200 ohms. 192, o que está mais próximo, de acordo com o meu circuito, talvez eu escolha um 200 ohms, ou até mesmo possa alterar o meu circuito para ficar com 180 ohms, né? Então eu vou fazer, ou de acordo com o meu circuito, ou eu vou alterar um pouco o meu circuito para que case certo com esse valor, ou vou usar o valor mais próximo caso o meu circuito tolere essa diferença entre o valor que ele me deu para o cálculo do circuito e o valor comercial, ok? Então isso aqui são os valores comerciais para resistores de 1/4 de watt com 5% de tolerância. Esses valores alteram conforme o tipo de resistores, mas a grande maioria usa essa tabela aqui, tá ok? Bom, os resistores são fabricados a partir de uma variedade de materiais como carbono, filme metálico, fio de chumbo, cerâmico, entre outros. Aqui tem um resistor a carvão e na realidade ele tem a parte externa, que é um isolante, é um material tipo baquelite, plástico, né? E aqui tem uma ligação metálica dentro de um carvão saturado com material condutivo, mais saturado ou menos saturado, para que tenha mais ou menos resistência, né? O resistor metálico, que é um resistor, um dos mais comuns que existem entre resistores com terminais, tá? Ele tem essa camada de fora também isolante, que é como se fosse uma tinta, uma tinta muito dura, um verniz muito duro, tá? E aqui um fio metálico que envolve um núcleo cerâmico, tá? Que esse núcleo serve para poder dar estabilidade mecânica pro resistor e também dissipação de calor, né? Com duas ligações, os terminais entrando aqui fora. Aqui é como se fosse uma bobina mesmo desse fio metálico muito fininho que faz a ligação e aí dá o valor da resistência, né? Aqui nós temos um cerâmico, que é este aqui, né? Como nós vimos aquele lá antes, verde, que é por fora, a cerâmica fica por dentro e aquela capa verde por fora, o fio enrolado por fora.
E esse aqui não, esse aqui tem um núcleo, também cerâmico, tem esse fio enrolado, tá? Que é um fio enrolado que vai dar para nós a resistência correta do resistor, e por fora essa caixa cerâmica que serve como dissipação e também como proteção do nosso componente, ok? A escolha do material do resistor está diretamente ligada a aplicações e exigências técnicas do circuito. Bem, aí vemos aqui que os resistores podem ser utilizados em várias aplicações diferentes, como um divisor de tensão. Bem, eu propus esse circuito aqui porque a gente vem aqui a entender um pouco como é que funciona o resistor diante da corrente e da tensão, né? Vamos dizer que eu tenho aqui 10 volts, tá? E eu preciso de 5 volts aqui nessa saída, né? Aqui a entrada, aqui a terra e aqui a saída, né? O que eu preciso para ter 5 volts aqui? Eu preciso de 2 resistores de valores iguais, né? Para quê? Para que esses 5 volts, entendeu? Para que essa tensão aqui seja exatamente a metade. Ora, se eu quero que essa tensão aqui seja a metade, esse resistor e esse resistor tem que ser igual. Porque se esse aqui for maior do que esse, ou esse maior do que esse, essa tensão não vai ser 5 volts. Porque ele é um divisor. Para eu ter metade, essas duas partes têm que ser iguais. Se essa parte for maior e essa menor, essa tensão aqui vai ser maior do que 5 volts. Se essa parte for maior e essa menor, essa tensão vai ser menor que 5 volts. Deu para entender? Então vamos lá. Eu tenho 10 volts aqui e quero 5 volts. Se eu quiser que sejam 5 volts, ou seja, exatamente metade da entrada, eu tenho que ter 2 resistores iguais aqui. Ok? Claro, atenção para uma coisa. Vamos dizer que essa tensão é uma tensão de referência. Uma tensão de referência, geralmente eu preciso de uma corrente muito, muito pequena. Qual é o resistor que eu vou escolher para aqui? O maior valor possível para que eu tenha 5 volts aqui, para que o meu circuito seja mais eficiente, ok? Por exemplo, eu não vou botar aqui resistores muito pequenos, com valores muito pequenos. Vamos dizer que eu bote aqui um de 100 ohms aqui, 100 ohms aqui para ter 5 volts, mas eu vou ter aqui uma corrente alta porque eu tenho 200 ohms só aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é a corrente que eu preciso aqui, né? E vou calcular o meu resistor e esse aqui, ó, esses dois resistores, para eu ter aquela corrente, para poder suportar o meu circuito aqui, a minha verificação, a minha porta de referência, ou seja lá o que for, que eu estou montando para cá, tá? Com a maior resistência entre esses dois aqui, para que eu tenha a melhor eficiência, ou seja, o menor consumo de corrente desse circuito. Por isso que é chamado divisor de tensão. Ah, mas Urbano, só pode ser pela metade? Não. Aqui pode ser outra referência, por exemplo. Essa referência aqui, ela pode ser 1/3 dessa tensão aqui, por exemplo. E aí você vai ter que ter um valor aqui e outro aqui. Certo? O importante é que a sintonia desses dois resistores vai me dar uma tensão aqui sempre constante em relação à entrada. Por exemplo, se aqui forem iguais os dois resistores, se aqui for 10 volts, aqui vai ser 5. Se aqui for 12, aqui passa a ser 6. Se aqui for 20, aqui passa a ser 10. Compreenderam? Ele continua sendo um divisor. Se ele é um divisor por 2, por exemplo, se ele tem as duas resistências iguais, sempre aqui eu vou ter metade da tensão daqui. Ok? Isso aqui é muito usado em circuitos de referência. Quando você precisa de uma referência de uma tensão, né, qualquer, você usa um divisor de tensão para você poder baixar a tensão e ter a tensão de referência para você poder trabalhar. Bem, atenção, vamos então fazer uma pequena pausa para vermos aqui no simulador o que eu acabei de falar, para que fique bem claro, certo? Temos aqui a entrada da fonte, né? É uma fonte de 10 volts, sim. Temos aqui dois resistores de 1K e a massa, idêntico ao mostrado lá no slide, né? Então aqui nós temos 5 volts. Independente do valor desses dois
resistores, aqui eu vou ter sempre 5 volts. Por quê? Desde que eles sejam iguais, tá? Porque se eu mudar aqui, ó, vou botar aqui, o exemplo que eu coloquei lá era um 1K e vou colocar agora 100 ohms. Eu vou dar OK aqui. Vocês vejam que a tensão aqui mudou para 9.09, ok? Por que 9.09? Porque agora aqui eu tenho um resistor total de 1.1K, né, de 1100 ohms, né, e aqui representa cerca de 9.09% desse resistor. Então eu vou ter aqui 9.09 volts aqui. Se eu mudar isso aqui para 100 também, né, ou seja, deixa eu mudar aqui, editar, vou mudar isso aqui para 100 ohms também. Voltei a ter 5 volts aqui, certo? Só que eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Quem está mais atento percebeu isso. A corrente agora aumentou, né? A corrente agora é de 50 miliamperes. Está aqui no cantinho da tela. Vejam aqui, quando eu colocar lá na bateria, vai aparecer aqui uma corrente de 50 miliamperes. E antes a corrente era de 5 miliamperes. 5 miliamperes porque eu tinha dois resistores de 1K, né? E 50 miliamperes agora porque eu tenho dois resistores de 100R. Ou seja, uma resistência total de 200 ohms. Tá aqui embaixo, ó, quando eu apontar para ali, você vai ver a resistência total do circuito, ó. 200R, né? Então tenho aí 500 miliwatts, meio watt de potência sendo dissipada nesses dois resistores. Mas continuo tendo 5 volts aqui. Então quando vai se projetar esse tipo de divisor de tensão, tem que se ter em conta o cálculo desses dois resistores, a corrente que você, a tensão que você vai querer, exatamente, né? E principalmente também a corrente que você necessita nesse ponto de referência aqui, ok? Quanto maior esse conjunto de resistores, menor a corrente aqui. A tensão vai ser 5 volts, né? Vai ser a metade, vai ser a tensão que você calcular, só que a corrente menor, ok? Então isso ficou claro? Tiramos as dúvidas? Acho que tem que ter ficado um pouco mais claro assim. Então se eu aumentar aqui de novo, vamos lá, eu aumento aqui de novo, vamos botar agora, vamos botar um valor diferente, vamos botar aqui em 500 ohms, né? E vamos botar aqui 500 ohms, viu que agora aqui foi para 1.66 ohms, né? Volts, desculpa. Então 1.66 volts. Aqui vamos botar também 500 ohms. E aí colocamos 500 ohms. E aí voltamos para 5 volts. Bom, espero que tenha ficado claro isso tudo, né? Tenha ficado claro, então ficou mais ou menos dito aqui. Vamos voltar para lá então, né? Limitador de corrente. Acabamos de ver, vou mostrar aqui o circuito de novo, que é o nosso circuito do LED, né? Onde ele limita a corrente. Ele é colocado em série, né? Temos aqui a fonte, o LED, e o resistor e o terra. Mas Urbano, peraí, você fez errado o esquema. Não fiz errado não, foi de propósito, tá? Olha aqui, o meu resistor aqui tá na parte de cima do LED, olha só, aqui tá o positivo, elimina a chave aqui como se estivesse direto no resistor, né? A chave tá ligada, é como se estivesse ligado direto. Tá aqui, ele tá indo ligado ao positivo do LED, né? Tá como se estivesse aqui em cima. E no negativo é um curto, é como se não tivesse nada aqui. Eu coloquei aqui esse circuito com o LED embaixo já para ver se vocês estão atentos. Não importa onde está o resistor. Como isso aqui é um circuito série, ele estando antes ou depois, ele vai cumprir a mesma função. Ele vai fazer o quê? Ele vai limitar a corrente e vai descer a tensão que vai ficar aqui sobre o nosso LED. Ok? Percebam, tá? Percebam que isso aqui é semelhante ao nosso divisor de corrente que nós vimos antes, né? Vamos lá. É semelhante. Vamos dizer que eu coloque aqui o LED e aqui o resistor. Ou então o resistor aqui em cima e o LED aqui. Eu tenho um ponto aqui, uma tensão. Essa tensão vai ser a tensão de trabalho do LED. Vamos lá. Ou seja, se eu boto o resistor aqui em cima, entendeu? Nesse ponto passa a ser o ponto central.
Como eu botei o resistor embaixo, aqui passa a ser o ponto central. Tira aqui uma derivação, ó, eu tenho um divisor de tensão. Só que eu não tenho nada ligado aqui. Essa tensão vai ser a tensão que vai trabalhar meu LED. Lembra que quando a gente faz um cálculo de LED, nós estamos calculando exatamente isso. É um divisor de tensão. Ou seja, parte da tensão vai ficar aqui no LED, é o que ele vai dissipar no LED, e o resto vai ser pelo resistor. Certo? Fazendo assim, evitar a queima do LED. Né? Que legal, olha, são circuitos diferentes, funções diferentes, mas que têm leis físicas semelhantes. Aliás, semelhantes não, idênticas, tá? Que são aplicadas aqui, tá? Se você tirar um ponto aqui, você vai ter uma tensão que ela vai ser sempre a mesma proporcionalmente à tensão de entrada. Aqui foi calculada para esse circuito aqui, ok? Bom, a resistência pode ser usada também como filtro, tá? Nós temos aqui um filtro passa baixa e um filtro passa alta. E qual é a diferença de um circuito para o outro? É só a posição do resistor com relação ao capacitor. Tá? Aqui não tem valores, porque conforme o valor do resistor, isso aqui é um circuito que a gente chama de circuito casado, tá? Tem que estar casado. O valor desse resistor e o valor desse capacitor aqui tem que ser calculados para saber quais são as frequências de corte aqui na saída e quais são as frequências de corte aqui na saída. A diferença dos circuitos são somente uma. Esse tipo aqui, onde o resistor está antes, é o filtro passa baixo, ou seja, é usado para que passe por aqui frequências de baixa frequência, tá? E nesse aqui, que o capacitor é colocado antes, geralmente é um filtro de passa alta, ou seja, para que por essa linha até a saída passem frequências de alta frequência. Ah, Urbano, como é que isso funciona? Olha, não é a nossa função agora, que a gente está falando de resistores, mas vamos dar uma lapisada aqui, né? Vamos dar uma pincelada aqui. Olha, o meu resistor não tá limitando a corrente? Está me limitando a corrente. Então, a corrente aqui eu tenho corrente total na entrada, mas aqui nesse ponto aqui fora, eu tenho uma corrente limitada. Esse ponto aqui é uma corrente limitada. Isso quer dizer o seguinte, que a corrente aqui é baixa, tá? Essa corrente sendo baixa, o que acontece aqui com o meu filtro? Ele leva um tempo para carregar, né? Conforme o pico de tensão lá e descarregar. Isso quer dizer o seguinte, que se a frequência for alta, esse capacitor, esse conjunto aqui, vai me consumir todas as frequências altas. Mas se a frequência for baixa, consoante esses valores aqui, ele vai me deixar passar. A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho uma corrente que está sendo limitada pelo resistor, que está indo para a massa. Tá? Ele está pegando boa parte dessa corrente e está jogando aqui para a massa. Né? Só que aqui eu tenho uma corrente alta. Só que aqui é um passa alto agora. Ou seja, frequências baixas, entendeu? Vem aqui a frequência, carrega. Aqui é uma DDP, daqui para cá. Carrega e quando ele vai carregar, ele logo consome e baixa isso aqui. O que acontece? Como ele baixa isso aqui, até uma certa frequência, esse resistor aqui vai sempre funcionar como se estivesse colocando esse capacitor em curto. Depois de uma certa frequência, entendeu? Quando a frequência se tornar alta, tá? O que acontece? Esse capacitor aqui, ele vai funcionar como se estivesse em curto, e aí já não importa essa drenagem do resistor. Desculpa aqui, já não importa a drenagem do resistor. Depois de uma certa frequência, essa drenagem, ele consegue romper a drenagem do resistor, e aí as frequências altas conseguem passar. Percebem? Então, pode parecer assim meio mágica, mas é um circuito até simples. Entendeu? Então, até uma certa frequência baixa, o circuito vem aqui e o resistor drena, né? A partir de uma certa frequência, claro, consoante o valor desse capacitor com esse resistor, não é qualquer capacitor e resistor que você vai colocar aqui, tá? Consoante o valor, eles têm que estar casadinhos certinhos, tá? A partir de uma certa frequência, o resistor já não consegue drenar, porque isso aqui já começa a atuar como se fosse um curto, entendeu? E aí a frequência alta passa. Por isso é um filtro passa alta. E aqui um filtro passa baixa.
vamos ver o passa baixa. Temos aqui a frequência aumentando, e você vê que conforme a frequência vai aumentando, a amplitude dela, tá vendo? Vai caindo aqui embaixo, até chegar bem próximo de zero. Frequências altas, ó lá, fica bem próximo de zero, conforme aqui chegou quase zero, tá vendo? Aí conforme a frequência vai diminuindo, vai ficando mais baixa, a amplitude vai aumentando. Então você vê que você consegue ter ali uma zona de corte nas frequências mais altas, e essa zona de corte diminui conforme a frequência abaixa, por isso passa baixa. Vamos ver aqui, ela vai ficando mais ampla, ou seja, frequências mais altas ela vai passando. A frequência agora vai diminuindo, e a amplitude da frequência aqui embaixo, ó, vai também diminuindo, né? Então isso aqui é um passa alto, tá vendo? Quando a frequência fica bem baixa, ela praticamente some aqui, ó, né? Ela fica quase que no zero. Conforme a frequência vai novamente aumentando, né? Aí vai novamente subindo a escala. Tá vendo? A escala do frequência do osciloscópio tem até que mudar. E aí vai aumentando a amplitude da frequência até chegar ao máximo dela, né? Lá em cima. É interessante, né? Mas é outra função do resistor, tá vendo? Ele não está só limitando corrente. Na realidade está limitando corrente, mas agora já sobre frequências diferentes, de acordo com o que ele está ligado cá. Não é isso? Bom, como osciladores semelhante ao nosso filtro passa alta e passa baixa, eu peguei aqui um exemplo que nós temos também lá no curso de eletrônica fácil e prático, que é esse oscilador aqui com lâmpada neon. Isso aqui é uma lâmpada neon, um capacitor e um resistor. Bom, nós sabemos, eu vou revisar aqui alguma coisa, que a lâmpada neon, ela não conduz eletricidade, ela é um isolante até uma certa tensão. Depois de uma certa tensão, ela acende, né? Ela acende, e aí quando ela acende, ela tem uma alta corrente aqui. Ela deixa passar uma corrente de valor alto, né? Não chega a ser um curto, mas é uma corrente de valor alto. Então, o que acontece com esse circuito aqui? Eu tenho uma alimentação e eu tenho uma corrente limitada por causa desse resistor. Percebem? A minha corrente não é livre, eu não tenho toda a corrente do mundo aqui. Entendeu? Eu tenho uma corrente limitada. E eu tenho aqui um capacitor. Nós já estudamos teoria dos capacitores também. Eu venho com uma tensão aqui, né? E aí a tensão começa a carregar esse capacitor. O que acontece com a minha tensão? Olha aqui a forma de onda. Ela começa a subir, está carregando. Aqui estava descendo, estava sendo consumido, estava carregando. E aí, conforme o meu capacitor vai carregando, ele vai dispensando menos corrente aqui do meu resistor. Então, como ele está consumindo menos corrente, a tensão vai subindo, né? Então, até que ele chega num ponto lá que a nossa lâmpada conduz. Vamos dizer que aqui seja 0 volt e aqui em cima seja 100 volts, né? Vamos dizer que essa lâmpada neon conduz a 100 volts. E aí, quando chega a 100 volts, o que ela faz? Ela acende. Ela dá aquele pico de acender, e aí ele zera a corrente de novo, porque ele consome tudo que está aqui no capacitor, e isso aqui volta a ter uma alta corrente entre o resistor e o capacitor. Vai a zero. Novamente o capacitor começa a carregar, a minha tensão subir, a lâmpada está apagada nesse momento, e quando chega a 100, novamente ela acende e descarrega. E eu tenho aqui uma forma de onda que a gente chama de dente de serra. Está aqui o nosso resistor, nosso capacitor e a nossa lâmpada neon funcionando como um circuito oscilador. Isso aqui é um oscilador bem simples, tá, gente? Há vários outros tipos de osciladores, e a grande maioria dos osciladores vão trabalhar sempre com resistores e capacitores associados, ok? Também existe com cristais, com outros tipos, mas não é nosso foco aqui, para a gente não perder nosso foco. Além disso, eles também podem ser utilizados em conjunto com outros componentes, como capacitores, nós já vimos isso, indutores, também para fazer essa filtragem de frequência, também é feito assim, para formar circuitos mais complexos. É importante ressaltar que a escolha do resistor certo é fundamental para o funcionamento adequado do circuito. Então, olha só,
essa questão aqui do resistor certo não é só o valor da resistência, tá? Nós vimos que o principal fator de um resistor é o seu valor, o valor de sua resistência, mas ele tem outras características que são importantes. Por exemplo, a sua potência dissipada é importante. Você tem que ver se aquele circuito que você está montando, que você está trabalhando ali, aquele resistor, ele vai exatamente suportar a corrente que vai ser imposta a ele, né? O tipo dele, né? Se ele vai ter que ser variável, se ele vai ter que ser fixo, né? Então você vê que é uma questão bem mais complexa do que simplesmente ver qual é o valor dessa resistência. Não é só o valor da resistência, é potência, tipo, né? Para que se possa ter um circuito adequado para cada, um resistor adequado para cada circuito, certo? Os resistores têm uma história que remonta ao século XIX, quando os primeiros estudos sobre eletricidade e magnetismo estavam em andamento. O físico alemão Georg Simon Ohm, por isso é que a resistência até hoje é medida em ohm, em homenagem ao senhor George Simon, tá? Que em 1827 foi um dos primeiros a investigar as propriedades elétricas dos materiais e estabelecer a lei que leva o seu nome, que é a lei de Ohm, né? Relacionado à corrente elétrica, tensão e resistência elétrica. Nos anos seguintes, outros cientistas começaram a investigar mais profundamente as propriedades elétricas dos materiais. O físico britânico Sir William Sims, por exemplo, desenvolveu em 1866 um processo de laminação a frio de uma liga metálica de níquel-cromo. A laminação do níquel foi uma revolução realmente para a indústria da eletrônica, porque o níquel ele é um metal que aguenta altas temperaturas e ele tem essas características de resistência elétrica. Então a grande maioria dos resistores iniciais usavam praticamente o níquel. Esta liga permitia a fabricação de fios muito finos e com uma alta resistência elétrica, tornando possível a produção em larga escala de resistores. Então vamos aqui, é um rolinho de níquel, tá? Aqui é um níquel, tá? Tem num tubo, ele é cilíndrico, né? E é um níquel em forma de fio, mas há muito níquel que é em forma de fita, né? É uma fita. Aqui nós temos duas resistências. Se vocês forem ver bem, essas resistências são as resistências de ferro elétrico, ferro de solda, tá? Aqui são duas resistências de 60 ohms. Aqui nesse meio aqui vai o pino, a ponta, né, do ferro, né? Que entra aqui dentro, o tubo esquenta, aquece aqui. Deixa eu voltar aqui. O tubo aquece, aqui dentro vai ter a ponta do ferro e o calor vai ser transmitido lá para a ponta para você poder fazer a solda. Isto aqui é um enrolamento de níquel também, de um aquecedor, onde isso aqui são isoladores cerâmicos, né? Aqui se liga os dois fios e essa corrente elétrica transmitida por aqui, disso aqui incandescente, e esse ferro incandescente promove o aquecimento de algum equipamento, certo? Com o desenvolvimento da eletrônica no século XX, os resistores se tornaram componentes fundamentais em diversos dispositivos elétricos e eletrônicos, né? Vemos aqui, olha só, essa imagem me traz nostalgia. Um rádio, tá? Que está montado num sistema de ponte. Nem sempre nós tivemos à disposição a placa de circuito eletrônico, a placa de circuito impresso, né? Antigamente, minha gente, não tinha circuito impresso, era assim, era um componente amarrado no outro, com as pontes, o fio passava para cá, esse aqui, tá vendo aqui, esses dois capacitores aqui, parecia um gatilho só, e era assim que funcionava, era o único jeito de ter. Nós não tínhamos... Aqui você tem válvulas, tá? Isso aqui é um soquete. Do outro lado você vai ter uma válvula. Aqui outro soquete de válvula. Tá vendo? Aqui são capacitores. Aqui um resistor. Outro resistor aqui. Né? Outro resistor. Aqui um induzido. Uma bobina. Né? Um indutor. Aqui outro resistor.
né? Aqui mais um resistor, então quer dizer, né? Aqui outro resistor, esse aqui é um resistor de cerâmica, né? Não dá para ver aqui pela foto direito, né? Então quer dizer, olha como é que era montado, né? Aqui mais próximo, essa imagem está melhor, olha aqui, ó. Aqui um cerâmico de maior potência, aqui potenciômetro duplo, tá vendo? Isso aqui provavelmente é o potenciômetro do volume do equipamento, porque você tem uma chave liga e desliga e o potenciômetro. Isso aqui é um rádio monofônico, né? Aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, tem o capacitor variável, onde fazia a frequência do rádio, né? Aqui uma válvula, aqui outra válvula, o fundo das válvulas, os pinos, né? Isso aqui é um chassi todo metálico, né? Aqui ponte, as pontes que a gente usava para poder fazer a ligação dos fios, né? E é isso aí. Era mais ou menos assim que a gente vivia. E era feliz, né? Outro aqui, esse aqui, essa foto tá até mais limpinha, até um circuito mais limpinho. Aqui um transformador, tá vendo? Capacitores aqui. Resistor, resistor, resistor. Outro resistor aqui. Aqui capacitores, né? Então, você vê a válvula, válvula, válvula. Aqui uma chave, né? Outra válvula aqui atrás. Então, o que não falta aqui é componente eletrônico, tá vendo? Aqui tem outro resistor de volume, tá vendo? Que aqui tem uma chave atrás, ó. E o resistor aqui é assim, né? Tá coberto pelo chassi, tá? Aqui deve ter mais um resistor. Isso aqui é um eixo só que era para mudar a estação. E isso aqui é uma chave seletora multifunções, né? Aqui uma, duas, três placas. Eram três terminais, várias posições, para mudar, provavelmente para mudar as faixas de frequência do nosso equipamento, né? Isso é título de curiosidade para quem nunca viu um equipamento desse. Aqui tem, a foto não está tão boa, mas isso aqui me traz muita recordação. Isso aqui era uma televisão Philips KL1. Aqui nessa parte preta nós tínhamos a parte de alta tensão, onde nós temos uma válvula que era uma válvula de iodo, que era uma PL 501, se eu não me engano. Era uma PL 501. E aqui nós tínhamos a bobina deflectora, a saída aqui do túnel, do canhão do cinescópio, né? Aqui o RGB, né? As bobinas de FI, aqui as válvulas de croma, né? Aqui isso era já esqueci o nome. É o 358, era o detector 358. Olha, isso aqui me causa tomei muito choque nisso. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, tem uma chave Phillips enfiada aqui no chassi. Esse chassi ele dobrava para trás, ele abria, né? E para você poder trabalhar do outro lado, porque do outro lado também tinha um componente. Aqui já tinha isso aqui já é uma placa de circuito, tá? Isso aqui já era moderno. Já era coisa assim, top de gama. Que eu já consertei Colorados, por exemplo, que nem placa de circuito tinham, era tudo naquele esquema do rádio. E isso aqui abria, então isso basculhava para trás para a gente poder mexer atrás. Só que geralmente esses pinos aqui estavam sempre quebrados, e a gente tinha que meter uma chave aqui para segurar isso aqui, para não vir na gente na hora que a gente está medindo e tomar um choque, tomar uma pancada. E mesmo assim desligado às vezes, tinha capacitores que ficavam carregados, a gente ainda tomava umas pancadas. O próprio cinescópio fica carregado, dá-lhe uma pancada. Então não sei se eu tenho saudade ou se é só nostalgia, mas vamos lá. Hoje em dia existem diversos tipos de resistores disponíveis no mercado, cada um com características e aplicações específicas. Como em sistemas de controle de temperatura, em aplicações médicas, em sistemas de aquecimento e muitas outras. Em resumo, a história do resistor está intimamente ligada ao desenvolvimento da eletricidade e da eletrônica, e continua sendo um campo de pesquisa e desenvolvimento ativo e importante para a engenharia elétrica e eletrônica. Bem, vou parar esse vídeo aqui para que isso não fique muito longo. Eu quero fazer essa série só sobre componentes, mas vídeos mais concisos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a física que governa o comportamento dos resistores.
equipamentos diferentes que são usados, né? A gente sai um pouco dessa questão da microeletrônica, mas existem equipamentos industriais, domésticos, automobilísticos, né? E os tipos de resistores. É o que nós vamos trazer na nossa próxima aula. Bem, espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde, e quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês, tá ok? Um grande abraço e até a próxima. Até lá!